Sejam muito bem-vindas ao aquecimento para o nosso evento da Escola de Tricotinho. Então, esse evento vai ser maravilhoso e essas semanas aqui antecedentes ao evento, nós fazemos os aquecimentos para você chegar lá já no evento, já fazendo tricotinho e poder aproveitar o evento o máximo possível. Então, essa aula aqui eu vou te ensinar a fazer o nosso tearzinho de prego e fazer o tricotinho com tear de pregos e na agulha de crochê também. Então, você que está começando agora do zero, não tem a maquininha, não tem mais desculpas de não começar o tricotinho, tá ok? Então, vamos lá agora para nosso passo a passo. Bom, meninos, aqui eu vou ensinar para vocês como a gente pode fazer esse tearzinho de pregos já no tamanho certo do tricotinho para ficar igual da maquininha, tá? Você que está começando do zero, né? Ao invés de comprar tear pronto, que nem esse daqui, esse vende pronto, você pode estar fazendo em casa sem gastar nada, só com os materiais que você tem. Eu vou mostrar agora para vocês. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 4 preguinhos pequenos. Esses aqui tem 2 centímetros cada um, tá? É pequenininho mesmo, ó, tá? Um serrotezinho ou um estilete para cortar o nosso material, tesoura, uma caneta só para fazer demarcação, um barbante para fazer o acabamento que nem esse daqui e uma cola quente para colocar os preguinhos ou fita isolante, tá? Quem não tem cola quente pode usar fita isolante, que eu vou mostrar para vocês como fixar os preguinhos, tá? Das duas formas, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, vou deixar nosso mostruário aqui, né? O que você pode estar utilizando para fazer a base do nosso tearzinho de pregos, né? Aqui o tamanho ideal seria com esse canetão infantil, né? Você que tem criança pequena em casa, você deve ter esses canetões infantil, ou pode ser um dosador de remédio infantil de 10 ml, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai tirar aqui vai tirar essa ponta aqui, ó. Pode pegar um alicate ou tesoura, ó. Vamos desmontar ela. Tirar essa parte mesmo, tá vendo? E vamos puxar essa parte interna aqui. Essa parte interna toda a gente não vai precisar, ó. Normalmente, arrancando ela sai, tá? Aqui, ó, tira essa parte. E se não sair aqui, não tem problema, porque a gente vai serrar aqui, tá certo? Tirou, você vai lavar tudo, né? Porque tinha tinta aqui dentro, vai lavar. Se você estiver usando a seringa aqui, né, o dosador, se você não vai utilizar essa parte, vai dar uma lavadinha e a gente vai serrar aqui, ó. Faz uma marcação com a caneta aqui, ó. Tá vendo? As duas extremidades, né? Tanto do dosador, tanto do canetão. Aqui bem no limite aqui, ó. Aqui não precisa porque já tá aberto. E você vai serrar para tirar deixar um tubo só a extremidade, né? Você vai serrar aqui, ou se você estiver usando esse dosador, vai serrar as duas pontas, tá? Serrando, ela vai ficar assim, ó. Esse é o mesmo canetão, tá? Eu serrei mais ou menos aqui, tá? E ficou assim, ó, tá bom? O dosador vai ser a mesma coisa que você vai fazer, tá? Feito isso, você serrou. Agora, vamos colocar os preguinhos na ponta, tá? E a gente vai usar essa ponta aqui, que era a parte de trás da caneta. Aqui é onde eu serrei, tá? Então, se quiser aqui, pode dar uma lixadinha, mas não precisa, porque a gente nem vai utilizar essa parte aqui. A gente vai usar o de cima. Bom, se você não tem a cola quente, quer fazer com a fita isolante. Vou mostrar aqui primeiro com fita isolante. Deixa eu puxar aqui. Você vai marcar aqui, ó, 4 pontos, bem retinho, tá, gente? Em forma de cruz aqui, ó. Vê o meio do círculo aqui. Vamos demarcar. Tá vendo? A gente demarcou aqui
em forma de cruz bem no meio, tá? Para ficar com o mesmo espaçamento entre os pregos. Se for canetinha, é mais fácil para você visualizar depois. Ó, eu marquei os 4 pontos e agora eu vou começar a passar a fita aqui. E onde tá demarcado aqui, eu vou deixar o preguinho. Ó. Quantos centímetros eu deixo aqui, Paula? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês visualizarem, saindo do preguinho, mais ou menos 8 milímetros, tá? 8 milímetros. Vai dar um pouquinho menos que a metade aqui, tá vendo? Metade do prego aqui. Vai dar um pouquinho menos que a metade do prego. Deixa eu afundar um pouquinho. Pronto. Posicionei aqui na primeira demarcação. E agora vamos colocar aqui. Aqui na segunda. Segunda, estica bem a fita isolante, tá? Terceira. Ó. E quarta. E dá mais algumas voltinhas. Tá? Esse daqui assim, para você que não tem cola quente, tá? Aí já tá pronto o nosso tear, tá vendo? Ela fica firme aqui. Não precisa, aí, como a gente não vai colocar muita força, não tem problema, tá? Esse é com fita isolante. Você tem a cola quente, quer fazer com cola quente igual o meu? Deixa eu tirar aqui para vocês verem como é que faz. É a mesma coisa, só que a gente vai estar colocando a cola quente, tá? A fita isolante muitas vezes é mais fácil aí, né? Para a grande maioria aqui, talvez não tenha cola quente em casa. A cola quente é a mesma coisa, a gente vai posicionar também da mesma forma. Vai passar a cola quente, vai colocar o preguinho. Passar a cola quente e colocar o preguinho. Passar a cola quente aqui, onde tá demarcado, né? Posicionar o preguinho. Pronto, ó. Ficou perfeito, né? Esperar secar um pouquinho, cola quente. E agora, para dar esse acabamentinho aqui, ó, eu vou começar a enrolar o fio para segurar melhor também, aproveitando que vai dar o acabamento. Eu vou pegar o barbante aqui, ó. Eu vou começar a enrolar. Esticando bem aqui para fixar bem, tá? Começar aqui bem na bordinha. Ó. Você vai seguindo aqui toda a volta do tearzinho. Vai passando cola quente. Principalmente nessa parte que tem os preguinhos. Passa bem a cola quente para fixar bem, tá? Aqui, ó. Vocês vão ver que os preguinhos também ficam bem firmes. Você vai fazer a volta toda até completar aqui todo o tubo, que vai ficar assim, ó. Fica igualzinho, né? Tá? E agora, eu vou mostrar para vocês como a gente começa a tecer nosso tricotinho aqui no tearzinho, tá bom?
Bom, aqui eu vou ensinar para vocês como a gente tece o tricotinho no tearzinho de pregos. É muito simples, tá? A gente vai precisar do tear e um palitinho de unha que você tem em casa. Pode ser uma agulha de crochê, um pauzinho de churrasco, qualquer coisa, tá? Aqui é só para auxiliar você tirar os pontinhos aqui no tear de pregos. A linha que eu vou estar utilizando aqui é uma das linhas que eu indiquei lá na lista de materiais para vocês. Tá? Eu tô usando a linha Amigurumi, mas também pode ser a linha Balloon também, tá? Qualquer uma das duas, quando você comprar uma máquina, vai poder utilizar também. O primeiro passo aqui é você introduzir aqui a linha. Vai introduzir a linha aqui. Né? Deixa uma sobrinha aqui atrás. E eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Aquele nozinho de alça, sabe? Ó, um nozinho de alça. Aquele nozinho simples de alça que a gente faz, né? Pra dar na linha, tá? Deu o nozinho, não precisa dar nó muito apertado, tá? Deu o nozinho, agora o que a gente vai fazer? Vai passar aqui a linha por trás do prego aqui, ó. Pela frente, vai voltar por trás. Pela frente, vai voltar por trás. Pela frente, voltou por trás. Voltamos no início aqui. Não precisa puxar muito, tá? Essa é uma tensão só para deixar firme aqui, a linha esticada. Encostou aqui na frente, no primeiro prego. Com a mão esquerda, na verdade eu sou canhota, mas estou fazendo com a direita porque a grande maioria é destra, tá? Encostou aqui. Vamos começar a tirar os pontinhos por cima do prego, passando por cima dessa linha. Como a gente faz isso, ó? Com o palitinho, vamos passar o palito por dentro aqui, ó. Tá vendo? Vamos passar por cima do prego. Cuidado para não tirar a linha que tava lá, aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui o próximo, ó. Fizemos um pontinho. O próximo a gente vai encostar no prego. Segurar com a mão aqui. Vai pegar o pontinho. E vai tirar do prego. Ó, tá vendo? Tirou. E eu vou te dar uma dica aqui, ó, pra você toda hora não precisar ficar puxando pra descer, né, a trama. Você pode amarrar aqui, ó, pode ser uma tesourinha, um chaveirinho, dá uma amarradinha aqui, só pra te auxiliar a fazer esse trabalho, ó, tá? E ele vai começar a descer sozinho, ó, tá vendo? Fica um pezinho. Bom, agora é só você fazer o mesmo movimento até ter seu comprimento desejado de tricotinho. Tá, ó. Tirou aqui. Aqui, ó. Tirou. Passou por cima ó. Tirou. Não é pra tirar os dois, passa por cima da linha que a gente colocou, tá vendo? Ó. Essa que a gente encostou tem que ficar no prego. Ó. E é só ir tirando. Com o pezinho que a gente colocou aqui embaixo, ela já vai auxiliar a descer a trama. Ó, é só fazendo esse mesmo movimento até dar o comprimento desejado. Ó. Agora, você que é canhota que nem eu vou fazer com a esquerda, é a mesma coisa, tá? Só muda o lado aqui. Ó, a gente vai tirando os pontinhos. Tá vendo? E dá pra fazer rapidinho. Se você pegar a prática no tear de pregos também, fica super rápido. E agora eu vou adiantar aqui até começar a sair o tricotinho pra vocês verem como que a trama fica boa no tear de pregos também. Tá bom? Vou fazendo aqui, aí eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem.
Olha, meninas, aqui começou a sair já a trama do tricotinho, tá vendo? Peraí, deixa eu só fazer mais um pontinho. Olha que lindeza, gente. Que trama perfeita para fazer tricotinho, para fazer os nomes, tá? Então, esse tear de pregos feito com canetão, principalmente, ou com aquele dosador de remédio infantil de 10 ml, é maravilhoso. Você pode começar assim já com um tricotinho perfeito, ó, tá? E agora eu vou mostrar, ó o pezinho que auxiliou pra gente fazer o pezinho dela, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, olha que lindeza de trama, gente, perfeito, tá? Então, agora eu vou ensinar pra vocês como tirar do tear. Aqui, como a gente usa o tricotinho aberto, não precisa fechar ela, né? Então, é só puxar mesmo aqui, ó. Tirar a trama aqui, ó, dos preguinhos, tá vendo? Com cuidado, tá? Pra não desfazer a trama. Ó, olha, gente, que perfeito. Olha. E por aqui que a gente introduz o arame, né? Olha que perfeição, tá? Então, essa é uma forma para você começar já fazer o tricotinho do zero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e bora fazer tricotinho. Bom, meninas, agora eu vou ensinar para vocês aqui como fazer o tricotinho na agulha de crochê. Muito simples, tá bom? Para vocês que já né, crocheteira, tem uma mão de fada aí de crocheteira, já faz amigurumi, né, utiliza agulha de crochê, já é expert em crochê, então para fazer tricotinho vai ser muito fácil. Vocês vão ver que talvez vocês vejam eu fazendo aqui, achem um pouco devagar, porque a minha especialidade é tricotinho. Aqui eu só tô mostrando para você a possibilidade de fazer na agulha de crochê, tá? Além do mais, eu sou canhota, então vai ter aqui, desse lado, eu fazendo com a mão direita, tá? Mas é mão direita, não é que eu tô fazendo com a mão direita, é que vai estar espelhado aqui para você ver, tá certo? Então, aqui a gente começa, né, com um pontinho aqui básico, né, de crochê, pra gente começar a fazer as correntes. Quantas correntes a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de 4 correntinhas, tá? Então, aqui é uma, tá? 2, 3, 4, tá? 4 correntinhas. E aqui, a partir da segunda que a gente vai inserir a agulha, vamos fazer uma alça aqui. E nos próximos também. Então, aqui no próximo a gente vai fazer uma alça, deixando mesmo na agulha, tá? Ó. E aqui a última alça e vamos pegar aqui a linha. Então, aqui formou 4 elinhos, né? Ó, formou 4 elinhos. E a partir daqui vamos começar a tecer o tricotinho. Então, vocês têm que segurar bem aqui a base para ela não desfazer. A gente vai tirar a agulha dos 3 elinhos e vamos aqui, ó, pescar aqui a linha e vamos fazer uma alcinha aqui. Vamos pescar, fazer mais uma alça aqui. Vai pescar e fazer uma alça aqui. Vai pescar o último e fazer uma alça aqui. É só isso, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de passar a agulha para ela não desfazer os elinhos que estão pra gente fazer os pontinhos, tá? Ó, soltou, fica com a última. Ó. Segura bem, ó, 1, 2, 3 e aqui a quarta. Opa, que quase saiu, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Opa. Pera aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá vendo? Aqui, ó. Coloca aqui dentro. Isso. Ufa, hein? Aqui é a última. Tá, ó.
Deu? Vamos fazer mais aqui a sequência, ó. Uma, né? Duas. Três. Quatro. Tá vendo? E a gente vai fazendo ao longo aqui das carreiras até a gente obter um comprimento aí ideal pra gente fazer um nome ou um desenho que você deseja, tá? Aqui. Opa, o último aqui sempre, né? Acaba ficando pequenininho aqui. Tá, ó. Tá vendo? A trama. E atrás ela vai ficando assim. Não, calma, não fique ressabiada aqui por causa dessa parte que eu vou mostrar no final como a gente vai fazer. Então, eu vou continuar aqui até obter um comprimento maior aqui, para te mostrar como que a gente vai fechar esse tricotinho, tá bom? Então, eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês. Olha aqui, tá vendo? Vai começar a formar essa linha atrás, ó. Como que ela fica atrás? Ela fica umas linhas horizontais, é assim mesmo, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui até obter um comprimentinho aqui pra mostrar pra vocês como que fecha. Olha, meninas, aqui eu voltei ao comprimento que já saiu. E olha aqui atrás como é que fica, tá vendo? Parece uma cobrinha. E, Paula, assim vai dar pra fazer com arame, né? Muita vez a gente vai perguntar, tá? E pra fechar aqui no final, ó, é só pegar assim uma alça aqui e passar tudo por dentro. Aí a gente fecha, tá? Na verdade nem precisa fechar, né? Puxou. E agora, Paula, o que que a gente precisa fazer pra gente conseguir passar arame aqui? Agora vocês vão pegar esse tricotinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos enrolar como se fosse uma massinha. Rolinho de pão. Ó. Fazer um rolinho, pode ser na mão. Tá vendo? Que ela vai fechar perfeitamente. É uma mágica, né? Então é isso aí, meninas. Agora não tem desculpa de não fazer o tricotinho, tá certo? Prontinho, vocês viram como é fácil a gente começar a fazer tricotinho. Não tem mais desculpa aí se você não sabe fazer nem crochê nem tricô, que nem eu quando comecei lá atrás. Você já pode começar com tearzinhos de pregos feito em casa, que vai fazer o tricotinho perfeitamente, tá bom? E mesmo você que é crocheteira também já pode começar aí na agulha de crochê. É claro que o processo de produção da agulha de crochê e no tear de pregos é um pouco menor, né? A velocidade é um pouquinho menor que uma maquininha, mas se você pensa ainda em comprar uma maquininha, espera que no aquecimento eu vou falar mais sobre ela também, tá bom? Então fala aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você tá empolgada aí nesse aquecimento para chegar com tudo lá no nosso evento. Então um beijo para vocês e eu te vejo na próxima live de aquecimento.